em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Manos, irmãos, gente, todo mundo pode ficar sentado, fica calmo. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante difícil de tratar, que é a queda. E eu trato desse tema com muito temor, muito tremor e muita preocupação. Porque, como a gente pode ver na vida normal, na vida natural, uma queda normalmente envolve consequências. Se você leva um tombo, você rala os joelhos. Eu tomei uma queda de moto no começo do ano, passei muitas e muitas semanas com muitas dores e eu vou dizer, ainda dói. Foi em janeiro e eu ainda sinto dores como consequência daquela queda. O ombro ainda sofre. Ontem eu estava pedindo para minha esposa fazer uma massagem, ela usou lá um aparelhinho elétrico para ajudar a fazer a massagem, porque o reflexo daquela queda ainda dói. E a gente vai tratar da queda, que é muito mais do que uma queda de moto, que é um tombo de um balanço, que um escorregão numa pedra, uma tropeçada numa pedra, um escorregão que se dá num piso molhado. A gente vai falar da queda do pecado. E eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias, nos seus celulares, seja ela impressa, seja como for, no Evangelho de João, no seu capítulo 2, do versículo 13 ao 25. A gente vai usar aqui o texto da NVT. Tá? Esse texto que nós vamos abordar, capítulo 2, verso 13 em diante, não é 21 não, é 2. Se sucede logo após as bodas de Caná, na Galileia. No início do capítulo 2 é abordado o casamento, no qual Jesus é convidado, e ali ele multiplica, transforma, muda a situação da escassez do vinho em uma abundância de um vinho novo, um vinho extremamente bom, né, em uma quantidade maior do que a necessária, talvez, para que aquela festa de bodas permanecesse, que o noivo não fosse envergonhado. Nesse texto, Jesus ele se prepara para ir a Jerusalém, ele começa a tomar caminho de Jerusalém, porque já estava perto da festa da Páscoa. E diz assim: era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas, pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que vocês estão fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos.
Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Uma vez, Tomás de Aquino, ele disse o seguinte: o pecado é um desvio da reta razão, um ato contrário à lei eterna. É uma ofensa a Deus, uma falha na razão e na natureza humana. E a gente vai tentar refletir hoje, nessa manhã, a respeito dessa natureza pecaminosa humana no seu relacionamento com Deus. De fato, você vai encontrar nesse texto Jesus encarando pessoas que, com muita boa vontade, a gente pode olhar e dizer: essas pessoas estavam no templo. Essas pessoas se deslocaram das suas vidas, interromperam as suas agendas e se dirigiram à adoração. Mas mesmo assim, a cena é perturbadora, porque a gente não olha ali um templo e pessoas em adoração. A gente encontra um shopping, a gente encontra um mercado. E se você imaginar, tenta imaginar na sua cabeça um mercado cheio de bois, ovelhas, cabras, pombos, passarinhos, com toda essa sorte de coisas, pessoas em suas mesas trocando dinheiro, pesando prata, pesando de... porque, lembra o seguinte, não é cédula, a gente não está falando de Pix. A gente tem que se transportar àquele momento, há 2000 anos atrás, que o dinheiro era refletido em moedas que tinham peso em metais preciosos. Você tinha moedas de prata, moedas de ouro, moedas de cobre, moedas de bronze, das diversas localidades, porque ele está falando de um local que era um centro de peregrinação religiosa, que vinham judeus e prosélitos e pessoas interessadas simplesmente em conhecer um templo que já era conhecido pelo seu aspecto magnífico. Então, tinha ali gente de todas as culturas, com todas as suas peculiaridades e línguas, discutindo, tentando negociar. E aí, Jesus olha aquilo, isso aqui era para ser o templo, a casa do meu pai. E virou o quê? E é nesse lugar que Jesus ele toma uma medida extrema. Ele discute, ele briga, ele faz um chicote. Ninguém faz um chicote para fazer carinho, né? Não é para fazer massagem. Então ele desfez aquela situação, espantou aqueles animais com o quê? Por favor, com gentileza. Não. Foi um momento de extrema gravidade, que criou uma grande perturbação. Era foi um momento de caos. Não é uma passagem que a gente lê e passa adiante sem fazer uma reflexão do cenário que aquilo envolvia. E Jesus ele deixa claro que toda aquela reunião de pessoas, vindas dos mais variados lugares, talvez viajando por dias e até semanas, para chegar naquele local, nada daquilo representava aquilo que essas pessoas diziam que estavam fazendo. Porque pelas suas bocas eles diriam: viemos a adorar. Pelas suas bocas, talvez eles dissessem: estamos aqui organizando o processo de adoração, o espaço da adoração. Mas, na realidade, o Filho de Deus não reconheceu ali nenhum aspecto de adoração. Muito pelo contrário. O que ele viu ali foi ganância em um comércio desenfreado, falta de respeito com Deus, hipocrisia religiosa e rejeição à autoridade divina. Foram essas 4 coisas que estavam ali representadas. E essas 4 coisas representam os aspectos da queda pelo pecado. O sermão de hoje, a palavra que está sendo trazida hoje,
é algo que precisa trazer a nós uma reflexão profunda. Olharmos para nós mesmos, nos avaliarmos, antes de avaliar o mundo, porque aqui não se está falando com pessoas que não conhecessem a Deus. O texto está tratando de queda, de aspectos da queda, para aqueles que, de algum modo, em diferentes níveis, tinham conhecimento de Deus. E falando, em primeiro lugar, dessa ganância, desse comércio desenfreado. E antes que alguém diga que a pregação de hoje é comunista, existe uma diferença muito grande entre prosperidade e ganância. Reflitam em seus corações. A prosperidade é uma recompensa dada àquele que faz as coisas, que realiza o seu trabalho de modo honesto, correto e fiel. Como disse Lutero ao sapateiro: faça o melhor sapato e venda pelo preço justo. E você vai ser próspero. Agora, o ganancioso, ele faria o sapato mais vagabundo que ele pudesse, com o couro de terceira qualidade, mal feito, mal costurado, mal colado, mal trabalhado, e exploraria a necessidade daquela pessoa que necessitasse daquele sapato. Essa é a diferença. Mas naquele cenário, Jesus está tratando, não é simplesmente do comércio que está sendo realizado, e eu vou explicar, e vou demonstrar isso aqui. Ele está falando de ganância. Veja bem, a gente precisa destacar que o templo, ele se tornou, na antiguidade, naquele período, um local de referência, um centro religioso cultural. Você já tinha, primeiro, judeus espalhados por todo o império. E pela natureza da prática da religião, eles entendiam que todo ano eles precisavam voltar a Jerusalém, levando a sua oferta pelo pecado, que eles precisavam ofertar ao Senhor de algum modo, e eles precisavam se reconectar com as suas raízes e tradições. Muitas pessoas que haviam sido convertidas ao judaísmo, não tendo nascido judeus, mas se convertendo, que é chamado de prosélitos na Escritura, isso é, alguém que havia sofrido, passado, melhor dizendo, por um processo de conversão, se tornado um judeu a partir da sua crença e não a partir de direito de nascimento. Essas pessoas também aderiam a essa prática. E por ver isso, havia também pessoas que, com recursos, da mesma forma como acontece hoje, há pessoas que, por exemplo, sequer são católicas romanas, mas elas vão lá em Aparecida. Nem todo mundo que vai lá em Aparecida do Norte, aqui no interior de São Paulo, vai pelo fato de que tem uma expectativa de que é um fiel cristão católico. Às vezes a pessoa não tem religião, às vezes ela pode ser espírita, ela pode ser de qualquer outra matriz religiosa, mas encara aquilo como um passeio turístico, pela beleza do local, pelas coisas que ali são vendidas, porque tem um teleférico, porque está no caminho. Há uma série de outras motivações para fazer a viagem até Jerusalém, como havia para outros templos da antiguidade, que também recebiam visitações de pessoas que não eram fiéis àquela divindade, mas iam pela oportunidade de conhecer o local. E nesse aspecto, o que acontece? O culto judaico, ele presumia duas coisas que precisavam ser realizadas: o sacrifício pelo pecado, através da oferta de um animal, conforme o pecado e a renda que a pessoa dispunha, e do imposto, do tributo do templo, que você vai ver lá em outra parte, quando Jesus é perguntado a respeito do tributo do templo, se eles pagavam impostos, ele pede lá uma moeda. Quem é que está nessa moeda aqui? É César. Então, devolve para César. É dele. Então, nessa característica de que havia necessidade do pagamento do tributo e do sacrifício, ora, você imagina alguém que estivesse viajando desde Roma, ou desde o Extremo Oriente, de próximo da Índia, ou seja, de qualquer lugar, às vezes, talvez mesmo dentro da Judéia,
que teria que viajar durante dias e dias, essa pessoa não teria condição de levar também um animal, ou arrastar um boi, ou um jumento, ou alguma coisa para ser sacrificada. Pela praticidade e necessidade, surgiu ao longo do tempo um comércio em Jerusalém daqueles animais considerados puros para serem sacrificados. Porque tem um detalhe, mesmo que a pessoa quisesse trazer um animal, se esse animal se machucasse durante a viagem, ele já não era mais aceitável para o sacrifício. Se ele tropeçasse e machucou a pata, pronto, tem uma ferida na pata dele, ele não podia mais ser ofertado. Então a população entendeu que era mais prático adquirir nos arredores de Jerusalém um animal para oferecer em sacrifício. E essa prática se tornou comum. Só que aqueles mercadores, aproveitando-se do quê? Da possibilidade desse comércio, começaram a estabelecer modos de ganhar cada vez mais de forma gananciosa, adquirindo tudo que tivesse ao redor, para vender a um preço exorbitante, aviltando principalmente os mais pobres. Porque aquele indivíduo que fosse rico, ele poderia pagar sem problema nenhum, mas é aquela pessoa mais pobre. Ela, ao invés de adquirir, digamos, um cabrito ou uma ovelha para sacrificar por algumas moedas, 2, 3 moedas, ali em Jerusalém ela gastaria 20, 30. Então você vê esse aspecto da ganância sendo estabelecida. Só que vai acontecer pior ainda, porque é necessário, indo ao templo, pagar o tributo do templo. E haviam ali mesas de cambistas, e muitas pessoas às vezes ficam sem entender para que tinha cambista ali. Ora, o tributo do templo precisava ser pago numa moeda específica, que era a moeda de Israel. Originalmente, era um tributo de meio shekel, que era a moeda de Israel. Essa moeda era específica por quê? Porque as inscrições nela eram somente dedicadas a Deus. Ali não havia, por exemplo, a figura de um rei, não haveria a figura de um animal, não havia nada disso, porque isso feriria o primeiro mandamento. E ora, era uma moeda de prata, com um determinado valor, em prata, né? E própria para o pagamento do tributo. Só que aconteceu uma coisa esquisita. 200 anos antes de Jesus, da época de Jesus, havia tido uma guerra em Jerusalém, que foi a revolta dos Macabeus. Os judeus perderam essa guerra, e por conta dessa derrota, eles foram proibidos de cunhar moedas. Há 200 anos que não eram cunhadas novas moedas de shekel. Ainda haviam, existiam. Mas como é que por elas não circularem normalmente, elas eram creditadas, eram pagas como tributo, e depois elas eram transacionadas de voltas para os cambistas, para que eles as vendessem de novo. Só que se tornou insuficiente. Até essas moedas remanescentes de prata, cunhadas anteriormente, se tornaram poucas e insuficientes. Por muitos motivos, 200 anos, uma moeda se perdem. Aí aconteceu uma coisa mais interessante. Não podemos aceitar as moedas que estão comumente à disposição, né? Moedas romanas, moedas persas, moedas gregas. Não podemos. Por quê? Nessas moedas tem o busto de César, tem inscrições de diversas divindades, moedas egípcias, nada disso podia ser aceito. Mas deram uma manota, deram um jeitinho. Os sacerdotes passaram a aceitar que fossem utilizadas as moedas de Tiro. As moedas de Tiro foram aceitas. Elas eram raras, elas eram poucas. Era uma moeda fenícia. E nessa moeda, o que tinha lá era a figura de uma divindade, né?
era uma divindade que, na língua fenícia, ela era equivalente a Baal. Era mais aceitável a eles usarem aquela moeda fenícia, com o desenho dessa divindade, acho que é que a pronúncia é meio perdida, mas é algo como Merkart. Essa moeda fenícia passou a ser considerada equivalente a shekel, porque ela tinha o mesmo peso. Uma didracma fenícia, equivalente a 2 dracmas fenícias, elas equivaliam a meio shekel. E uma tetradracma deles equivaliam a 1 shekel. E é incrível, pela ganância, mais uma vez, eles preferiam colocar, inclusive, no templo, moedas dedicadas a Baal. A corrupção religiosa daqueles sacerdotes, daqueles líderes, era tamanha. E elas tinham um método. Porque as moedas que vinham de outros países, que vinham das outras nações, elas não tinham uma equivalência nominal. Elas pesavam mais em prata, em ouro, seja em que metal fosse. E as balanças eram enganosas. Em que sentido? Elas pesavam diferente? Não. Digamos que alguém tivesse uma moeda de ouro, uma moeda de prata romana, que pesava muito mais do que o shekel. O troco ele recebia numa cerâmicazinha. Uma lembrancinha de Jerusalém. O câmbio era desfavorável a quem trocava. De modo que os comerciantes, os cambistas, ganhavam uma diferença absurda. E todos eram obrigados a ter que passar pelo câmbio, porque as moedas aceitas no templo não eram disponíveis na sociedade, porque eram as remanescentes do período pré-guerra e de uma outra nação pequena que também não tinha essa grande circulação. E vocês acham que essa diferença é para o bolso de quem? O conluio para fazer com todo aquele comércio era para gerar riqueza para alguns. Havia uma motivação religiosa legítima por trás de tudo isso, fazer a oferta, pagar o tributo. E no meio do caminho, o ser humano dá um jeito de gerar injustiça, exploração, perversão sobre aquilo que era santo. Essa forma humana de perverter aquilo que é a vontade de Deus se dá a todo momento. Se dava naquele momento desse jeito, e futuramente vai acontecer de diversas formas. Quando a gente fala, por exemplo, da reforma protestante, você tem toda sorte de mentiras sendo contadas, enganando pessoas, mostrando pedacinhos de madeira, dizendo que era pedaço da cruz de Cristo, pedacinhos de osso para dizer que eram ossos dos apóstolos, venda das indulgências, para construir uma catedral, para construir a Basílica de São Pedro. E gente como Tetzel lá, fazendo encenações, mostrando que quem não contribuía estava condenado ao inferno. E é contra isso que Lutero se levanta. Em tempos contemporâneos, a gente pode encontrar 1000 formas de que as pessoas criam para perverter a verdade de Deus e gerar lucro a partir da exploração da fé. Do tijolinho ungido, sei lá. A garrafinha com água do Rio Jordão. Há muita criatividade. Há muita criatividade em perverter a verdade de Deus e as coisas boas de Deus de forma a explorar, manipular e corromper a fé alheia. Essa falta de respeito pela casa de Deus, muitas pessoas vão imaginar que a gente está falando sobre falta de respeito, sobre isso aqui, sobre esse quadrado aqui. Vai muito além disso. Semana passada a gente estava falando de que a criação
Nós somos hóspedes da criação, nós somos mordomos da criação, que a criação é o aspecto mais visível da glória de Deus. Ou vocês acham que Deus criou o mundo, o universo, porque não tinha nada que fazer? Ele cria tudo o que existe para manifestar a sua glória, a sua graça. E nos coloca aqui, nesse mundo, para usufruir disso, mas da mesma forma como eu fiz aquela analogia, por exemplo, eu fiquei hospedado na casa do Felipe e da Nicole, mais de uma vez. E ali eles me receberam com toda a boa vontade. Olha, você pode, está aqui as coisas, a geladeira, fogão, você pode usar tudo, pode comer o que você quiser, pode fazer o que você quiser. Só que eles olham para isso e se oferecem essa hospitalidade, entendendo que o hóspede é uma pessoa gentil, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa correta, que é uma pessoa zelosa. Mas qual seria a decepção dele se ele hospedasse uma pessoa que quebra as coisas que são dele, que frauda as coisas que são dele, que rouba aquilo que é dele, que destrói, que não cuida, que deixa sujo? É assim que Deus às vezes olha para a humanidade. Isso aqui tudo que você vê, todas as coisas, toda a extensão da terra, todos os montes, todos os rios, todas as estrelas, Deus olha para cada centímetro da criação e diz: é meu. E nós, como humanidade, da mesma forma como aqueles homens ali no templo, há 2000 anos atrás, tratamos o universo e o mundo criado, desrespeitando a santidade da criação. Nós fomos colocados no mundo para dominar, sim, mas nós fomos colocados nele no aspecto de um jardineiro, de um mordomo, para zelar e olhar para a criação e nos maravilharmos, tal qual uma criança que olha pela primeira vez para o céu estrelado e fica totalmente aturdida, olhando para aquele céu cheio de estrelas e eventos, e maravilhada. Deus espera isso de nós, que a gente domine sobre a criação, mas não com ganância e desprezo pela glória de Deus, mas em respeito e amor a essa criação. Essa forma irreverente que nós tratamos o mundo e nós tratamos a realidade é reflexo da nossa natureza pecaminosa, que acha que tudo que existe apenas para a nossa satisfação e para trazer lucro para nós a qualquer custo. É um desrespeito às gerações futuras. Quando o Senhor ele dá as ordens a Israel, ele dá as ordens para que eles cuidem da terra, e que eles cuidem e preservem para as gerações seguintes, porque Ele quer que uma geração comunique a outra qual é a sua verdade, qual é a sua justiça e qual é a sua santidade. Ele não espera que uma geração destrua a terra para deixar um deserto para a geração seguinte. Deus ele nos coloca no mundo como mordomos, cuidadores. O mordomo não é dono da propriedade do seu senhor, antes ele zela, com um zelo maior até do que das próprias coisas. É como o homem que recebe aquele machado emprestado e fica desesperado porque o machado caiu no rio. Antes o machado fosse dele, ele ficaria, puxa, errei, perdi o machado. Mas ele está desesperado porque o machado não era dele, era emprestado. E às vezes a gente esquece que tudo que está aqui nesse mundo, nos está aqui por empréstimo. Porque nós, na nossa arrogância, dizemos, é meu, faço do jeito que eu quiser. E essa irreverência é a forma que nós humanos temos de mostrar nossa ingratidão a Deus. Ele fala ainda, o Senhor, dessa hipocrisia daqueles religiosos. Porque eles ficam muito assustados com aquela bagunça toda. Mas não é porque eles estavam preocupados com a bagunça. Eles estavam preocupados com a
perda do lucro naquele momento. Porque eles haviam se apropriado das coisas de Deus, criando uma superficialidade de uma preocupação com as coisas santas, as coisas divinas, mas, na verdade, o que eles estavam cuidando, através dessa religiosidade, eram dos seus interesses individuais e mesquinhos. A gente cria no nosso mundo estruturas em que muitas vezes a gente finge, como humanos, que estamos preocupados com a defesa da lei, com a defesa da honra, com a defesa da moral. Mas, na verdade, todas essas coisas apenas são construídas para defender interesses e lucros sem causa. Nós organizamos um mundo em que a aparência das coisas é uma, mas a motivação é outra. A religião é reduzida a apenas um meio de escolha individual para preservar determinados estilos de vida. Os valores de Deus são colocados de lado e coisas voláteis, né? Sem nenhum valor real, substituem aquilo que Deus deseja para nós. E você pode pensar, poxa, do que a gente está falando? Muito tempo atrás, havia uma hipocrisia religiosa que, em nome da moral, dos bons costumes, decidiu que determinadas roupas são inadequadas e outras roupas são mais santas. Isso vem diminuindo, graças a Deus, mas são tentações que sempre voltam. Porque quem não lembra de ver indivíduos a pretexto de estarem santos, estarem absolutamente imodestos, que, por exemplo, eu outro dia estava vendo com a Jo, a gente foi passamos por umas lojas, que eu estava a fim de comprar um blazer, uma roupa nova, uma roupa social nova. E a gente estava vendo alguns ternos, assim, nos preços bacanas, né, de 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, 5.000 e pouco, 10.000 e pouco. Eram vários poucos. Aí passamos no shopping, em alguns shoppings. Oi? Não, foi Iguatemi nada. Oi? Mas e você imagina alguém que, para parecer que está preservando, né, a moral, que está preservando uma boa imagem, precisa de 10.000 reais para comprar um terno? Precisa de 2.000 reais para comprar um sapato? Quando a gente olha, por exemplo, a nossa classe política, a gente vê que tem esse auxílio paletó, né? Não é nada menos do que esse exercício de, em nome de uma falsa, de uma hipócrita moralidade, se justifica, na verdade, o exercício de ganância e de uma grande vaidade, porque essa moralidade deveria ser acompanhada de modéstia. A modéstia no vestir é, inclusive, você ter o bom senso de imaginar, será que uma roupa vale mesmo 1 ano de salário de um trabalhador comum? Faz sentido? Faz sentido me endividar para adquirir? Outro dia eu estava vendo uma coisa lá no trabalho, a pessoa estava falando sobre celular, né? Eu fiquei, como é que eu falo mesmo? Perplexo, né? Eu fiquei perplexo de alguém mostrando que dá para alugar iPhone 15, paga mais ou menos R$1.000 de aluguel mensal de um iPhone. Aonde que isso passou a fazer sentido? Quando foi? Quando foi que a aparência das coisas tomou um lugar tão grande de que a essência delas foi absolutamente perdida? E nós achamos natural esses comportamentos porque eles foram naturalizados no nosso mundo. A gente começa a considerar até que são necessários.
Essa hipocrisia, ela permeia todas as nossas vivências, porque quando o Senhor mostra de que o respeito à casa de Deus é o respeito a toda a criação, significa que a sua vida de fé não acontece dentro dessas quatro paredes. A sua vida de fé, ela é exercida aonde quer que você esteja, fazendo o que quer que você seja convocado a fazer. Porque senão você vai viver uma superficialidade espiritual. Uma religiosidade apenas de aparência. Você vai praticar e viver costumes religiosos, você vai aderir a práticas, aderir a agendas religiosas, sem que elas tenham transformado a sua vida por dentro, o seu coração e a sua mente. E, eventualmente, você vai acabar trazendo todo esse mundanismo hipócrita para dentro daquilo que deveria ser a sua fé. É essa preocupação que Jesus expressa e se desespera a ponto de ter que quebrar tudo ali naquele momento. Porque ele não admite que haja essa dualidade na vida. A nossa vida não pode ser uma dualidade. E que dualidade é essa? Que a nossa vida de fé seja separada da vida cotidiana. Ora, quantos de vocês aqui nas suas profissões, eu na minha, nós somos colocados em lugares, em situações, em que nossos companheiros de trabalho, para exercer a sua profissão, são pessoas absolutamente antiéticas. Isso não dá a você a possibilidade de agir do mesmo modo, mas de que você seja luz. Um vendedor cristão, ou melhor, um cristão que é vendedor, não pode vender à base de mentira. Alguém que atua no mercado não pode enganar pessoas para fazer delas vítimas dos seus lucros e das suas metas. Um advogado não pode induzir alguém a achar que a causa é ganha, porque não existe causa ganha. Um contador não pode chegar e dizer, olha, esse método aqui que a gente vai utilizar aqui, vai na raspinha e dar uma derrapada na ilegalidade, mas você vai pagar menos. E eu não estou dizendo que ninguém aqui faça isso, mas é um alerta, porque a gente esquece disso no dia a dia. Porque a gente está envolvido o dia inteiro com o cumprimento das metas que o mundo nos dá. E aqueles homens sentados naquelas mesas de cambista, só estavam pensando naquele momento o quanto ele tinha que gerar de lucro para poder devolver a quem possibilitou que ele tivesse a banquinha dele. Ele não estava nem aí se a balança dele estava mentindo, se era injusto, imoral, ele pegar uma moeda de ouro e trocar por uma moeda de prata do mesmo peso. Ele estava fazendo apenas o que era necessário. E estava fazendo algo profundamente imoral diante de Deus. Fingindo que estava ali ajudando o templo. É essa consciência que nós somos chamados, porque a gente não pode ter um conformismo social. Antes nós somos chamados a um discipulado radical. A nossa posição de nos afastar do pecado e da corrupção, precisa ser radical. Algumas pessoas lembram, por exemplo, de uma das maiores manchas da história humana recente, que foi o nazismo, a Segunda Guerra Mundial. Tem um livro e filme sobre isso, que é o Julgamento de Eichmann, que foi um dos grandes militares nazistas, um dos grandes organizadores do Holocausto. A resposta dele no julgamento foi: eu estava seguindo ordens. Fizeram um experimento alguns anos atrás numa universidade, em que colocaram pessoas comuns para executar essas tarefas, das quais uma parte
dava choque nas outras. As pessoas davam respostas erradas e recebiam choque. E, mesmo que a princípio aquelas pessoas que eram comandadas a dar choque elétrico, em quem respondia errado, se sentissem desconfortáveis, logo elas se acostumavam. E conforme o tempo ia passando, era só para dar um choquinho, daqui a pouco ela estava dando mais choque. Era mais voltagem e era mais tempo. Elas se dessensibilizavam e passavam a ser agentes de tortura, porque haviam recebido somente ordens. Aqueles homens naquelas bancas, vendendo animais para sacrifício e trocando moedas, estavam apenas recebendo ordens de uma ordem social. Esse conformismo social é inaceitável diante de Deus. Ele mostra a nossa natureza cruel e pecaminosa, porque eventualmente, a partir da desculpa de que fazemos aquilo que é necessário, que estamos batendo e cumprindo metas, que estamos resolvendo aquilo que é o nosso dever e obrigação, nós vamos sim nos deliciar com o fruto daquele pecado e passamos a não nos importar com o pecado. Já me disseram na minha profissão que, a pessoa não pode ter coração. Bem, eu tenho um meio ainda, pelo menos. Eu tenho um meio coração que tem possibilitado que eu continue vivo. E eu espero que esse meio coração seja suficiente para não deixar de ter um coração diante da realidade, da verdade e da necessidade humana. Senão essa hipocrisia, e hipocrisia é uma hipocrisia religiosa, sim, ela vai nos contaminando, nos contagiando tanto, que a gente começa a agir no mundo desprovidos daquilo que é a nossa função principal. Porque o primeiro mandamento, o Senhor Jesus, ele traduz de forma muito específica. Não é somente amar a Deus sobre todas as coisas, mas o teu próximo como a ti mesmo. Quando a nossa vida no mundo deixa de cumprir isso, quando você na sua profissão, na sua vida, na sua realização, você esquece que o outro é um ser tão digno do amor de Deus quanto você, você começa a atropelar tudo e todos na sua caminhada para o sucesso. O texto de João, ele nos alerta, porque a gente não pode manter somente uma aparência de piedade, com o coração distante de Deus, porque isso Jesus Cristo vai chamar de sepulcro caiado. Aqueles homens ainda por cima, depois de tudo aquilo, eles rejeitaram a autoridade divina, rejeitando Jesus, porque eles sabiam que o que eles estavam fazendo era errado, mas quando eles foram alertados de forma grave e até violenta por Jesus, a primeira reação deles era dizer: quem tu pensa que é? Quem tu pensa que é para você chegar aqui e dizer para mim que eu estou errado? Dizer que o que eu estou fazendo aqui é pecado? Quem tu pensa que é? Porque nós humanos acabamos dizendo às vezes para Deus isso. Deus, quem tu pensa que é para vir interferir na minha vida? É muito comum na nossa vida social, a gente ao mesmo tempo que a gente diz que é cristão, que a gente crê em Deus e que fomos salvos, o nosso testemunho de vida diz absolutamente o contrário. E aqui a gente sempre fala disso, que a sua vida talvez seja o único evangelho que a pessoa vai ter contato. Porque você pode falar do amor de Deus, mas se você não executa o amor de Deus no seu dia a dia, a sua palavra é vazia. Sua palavra pode ser convincente, mas o seu exemplo não vai arrastar a pessoa. E nós precisamos arrastar as pessoas por um exemplo coerente com palavras convincentes. As nossas palavras precisam declarar o amor de Deus, mas a nossa vida tem que espelhar esse amor, de uma forma que elas sejam congruentes, que elas sejam a mesma coisa. A sua palavra e a sua ação têm que estar no mesmo lugar. Porque senão,
a gente permite que na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva, na nossa vida social, tudo, na verdade, ofenda a Deus. Que a nossa economia ofenda a Deus, porque a nossa economia tem uma mentalidade materialista, individualista. Ela é uma permanente ofensa a Deus. Por quê? Por conta do lucro? Não. Mas por conta de que ela evita ou foge de compartilhar a prosperidade com os mais necessitados. Essa é uma realidade. O processo, a reprodução econômica da sociedade, olha para o necessitado, para o desprovido, como alguém desnecessário e descartável. E nós não fomos chamados a olhar para os mais pobres com desprezo, mas com amor e compartilhar. A nossa política, a gente fez da nossa política cada vez uma coisa mais imunda, porque a gente não olha a nossa política com valores cristãos de verdade. Nós idolatramos figuras políticas que prometem soluções mágicas e rápidas para problemas quase impossíveis e extremamente complexos. A gente começa a olhar a figura política com idolatria, seja ela qual for, porque você vai ver nos momentos, nos processos eleitorais, você vê as pessoas se dividindo e atacando umas às outras, como se estivessem falando de deuses, divindades, quando eles deveriam ser tratados apenas como servos, obrigados a realizar para a sociedade aquilo do qual eles deveriam ser cobrados. Eles não são autoridades para exercer com autoritarismo, mas eles deveriam apenas ter autoridade para essa autoridade fazer cumprir os desígnios de Deus. E como elas não cumprem, eles não podem ser idolatrados, eles não podem ser adorados, eles não podem ser reverenciados. Nós vemos se multiplicar no mundo guerras e conflitos o tempo todo. E às vezes a gente pode não estar em guerra, o nosso país pode não estar em guerra, mas ele faz a mesma coisa que esses outros países, porque essas guerras, elas são negação da santidade da vida. Nós vivemos uma guerra interna no Brasil do crime. O valor da vida foi tornado em nada para muita gente. E ao mesmo tempo que a gente precisa valorizar a vida, a gente precisa olhar para tudo isso, seguindo o mandamento de hoje de amar os nossos inimigos e não odiá-los. A gente precisa buscar a paz. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, fala que bem-aventurados são aqueles que são pacificadores. Até a nossa justiça ela é pervertida, porque a gente quer justiça com vingança. E a justiça precisa exercer misericórdia. A gente desenvolve meios, recursos, tecnologias, a gente é ávido por consumir tecnologia, e a gente não se importa o que aquela tecnologia traz. Recentemente, um dos melhores filmes do ano passado, ganhou Oscar, foi Oppenheimer. Quando a tecnologia, quando as técnicas são desenvolvidas sem qualquer respeito à ética, o homem vai dizer, me tornei o destruidor de mundos. Cria uma bomba nuclear, mata milhões, muda completamente a face do mundo. E nós somos negligentes com isso quando nós apoiamos ciência e tecnologia a qualquer preço. Nós, como indivíduos e como sociedade, precisamos fazer escolhas que mudem a realidade, porque nós fomos chamados a sermos agentes de transformação. Eu quero concluir com os versículos finais do texto, que diz o seguinte: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Talvez muitos de nós cremos em Jesus, porque nós vimos sinais, nós vimos coisas maravilhosas, coisas incríveis. Mas o Senhor Jesus, o texto diz que o Senhor Jesus, porém, não confiava neles, porque ele conhecia todos. Ele sabia o motivo pelos quais aquelas pessoas estavam ali aderindo, mas elas não estavam se transformando. Ninguém precisava dizer como o ser humano é de fato, porque ele conhecia a natureza humana. Nós somos confrontados com essa natureza pecaminosa em um nível individual, pessoal, mas também em um nível social e cósmico. Mas veja que Jesus, ele não desistiu. Ele poderia, no final daquele capítulo 2, dizer, chega, não dá, essa humanidade não tem jeito, não serve para nada. Não, ele continuou. Esse chamado também se estende a nós. A gente precisa olhar para tudo isso que foi dito aqui nessa manhã
com inconformismo, com inconformidade. Eu não quero ser desse jeito, e eu não quero que esse mundo onde eu vivo continue sendo desse jeito a partir de mim. Porque Jesus, a partir de si mesmo, decidiu doar a sua vida para me salvar do meu pecado, salvar a você do seu pecado. E é essa busca ansiosa e insistente que nós, como filhos de Deus, que fomos convocados para esse grande exército, não para combater com armas carnais, mas com armas espirituais, nós possamos ser um sinal de alerta, de inconformidade a como esse mundo está caminhando. Porque ele veio buscar o perdido. Ele veio oferecer perdão. E nós também precisamos buscar perdidos e oferecer o perdão. Essa escuridão que o mundo vive é a natureza desse mundo, mas você foi chamado para ser luz do mundo, sal da terra. Você foi chamado para ser aquele que ilumina questões difíceis, eticamente impossíveis, sob a luz da palavra de Deus. E que aquilo que você oferece tem sabor, faz diferença, nutre e muda e faz crescer o reino. Nós podemos ter nascido marcados pelo pecado, mas as marcas que precisam andar em nossas vidas é a marca de Cristo. Nós sermos reconhecidos como cristãos onde quer que estejamos, que nosso comportamento, a nossa vida faça a distinção, que a pessoa fique admirada, até perplexa, do porquê que nós agimos desse jeito. Quero encerrar também fazendo uma outra citação do meu herege favorito, o Lewis. Ele diz que o pecado não é apenas fazer o mal, mas também deixar de fazer o bem, quando deveríamos fazê-lo. Até aqui, me deu o Senhor. Eu quero compartilhar com vocês a dor e a alegria que o Senhor me levou a refletir nesse texto, para compartilhar essa palavra com vocês. A dor de saber que o mundo jaz no maligno, mas a alegria de saber que nós fomos chamados para nos levantar em ressurreição com o Senhor Jesus, para ser luz do mundo, e que você foi chamado da mesma forma, para ser luz do mundo, onde quer que você esteja, em nome de Jesus.